Chamo agora o Sr. Provedor de Justiça, Professor Dr. Faria Costa, a quem muito agradecemos a presença e ter-nos recebido tão bem e para nós apresentarmos o nosso projeto e por todo o papel que está a fazer fabuloso nos estabelecimentos prisionais e nas visitas que faz habitualmente. Posso fechar? Posso fechar? Não? Boa tarde a todos. Os meus cumprimentos, quer pessoais, quer institucionais, a todos os presentes. Eu começaria por salientar o gosto e a honra deste convite e, sobretudo, também cumprimentar o Sr. Vereador da Câmara de Cascais, cumprimentar também o Sr. Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, o Sr. Presidente da Confiar. Isto aqui em contraluz é difícil de detectar onde as pessoas se encontram, penso que está ali, justamente, e de cumprimentar, obviamente, de uma forma sentida, se me permitis. Eu penso que todos estaremos de acordo que eu possa fazer uma distinção, a chamada discriminação positiva, no sentido mais nobre da palavra, relativamente ao Sr. Doutor. Eu utilizo a linguagem coimbrã, não a linguagem universitária lisboeta, a linguagem coimbrã ao Sr. Doutor Adriano Moreira, a quem me ligam laços profundos de amizade, solidificada ao longo dos anos e que ultimamente, não, isso não, porque eu depois não gosto de ser muito cantor, eu prefiro falar assim. E portanto, isto sem qualquer desprimor para as pessoas que cantam, para os quais eu tenho um carinho, sobretudo por aquelas que, precisamente como a senhora que há bocado nos deu aquela voz absolutamente fantástica e, portanto, é um dom. Mas dizia eu, em relação ao Dr. Adriano Moreira, que me ligam laços de profundíssima amizade solidificada ao longo dos anos e que venham, posso aqui adiantar, do tempo do meu querido mestre, Dr. Eduardo Correia, que os dois também eram pessoas muito amigas e, portanto, é uma continuação de uma cadeia universitária que aqui encontra a expressão. Eu vou pedir desculpa, talvez aquilo que eu vos trago hoje, juro que não vai ser aborrecido. Primeiro ponto, não vai ser aborrecido e vai ser breve. Mas tem algum grau de tecnicidade, porque estas coisas têm também, para serem abordadas, e estou absolutamente seguro que todos abordarão com o máximo de profundidade todas estas problemáticas, há sempre qualquer ponto que aflora ou pode aflorar a tecnicidade. Sempre que isso acontecer, e na justa medida em que nós devemos ter um respeito enorme pelo auditório, ou seja, pelas pessoas que nos ouvem, eu tentarei descodificar aquilo que me parece que deva ser descodificado relativamente a estas matérias. Evidentemente não sabem, não têm que saber, e como alguém dizia, é possível que alguém tenha raiva a quem souber. Eu sou professor de Direito Penal e, portanto, esta minha veste, este meu chapéu de professor de Direito Penal não é fácil tirá-lo, e costumo dizer que eu estou
estou como provedor, mas sou professor. E, portanto, esta dimensão é em muitas circunstâncias mais forte do que aquela que me faz, neste momento, ter o munus de provedor. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, ao longo da história, nós temos-nos perguntado sempre, de um jeito não só interessado, mas pungentemente angustiado, temos-nos perguntado e feito esta pergunta: porquê é que punimos? Porquê é que punimos? E desde sempre, a humanidade, desde que é a humanidade, pôs esta pergunta: qual o fundamento, justificação ou motivo que preside a aplicação de uma sanção penal? Porquê é que nós fazemos isto? As respostas que ao longo dos milénios foram sendo elaboradas oscilam entre as teorias retributivas e as teses preventivas. Aqui, a primeira descodificação. As teorias retributivas são, grosso modo, todas as formulações que, desde as fórmulas mais sanguinárias das teorias retributivas até ao retribucionismo kantiano, se baseiam no seguinte: sim senhor, eu vou-te punir porque tu praticaste aquele facto. Eu vou-te punir. Olhamos para trás. A humanidade, através dos seus mecanismos legítimos, olha para trás e diz: eu vou-te punir, porque tu praticaste aquele facto. Por motivações religiosas, motivações éticas, etc. Mas, em termos simples, é isto: eu vou-te punir quia peccatum. Este peccatum não tem nada a ver com o pecado, é em latim porque infringiste. E depois temos, naquilo que eu chamo no pêndulo da história, nós temos depois, em contraposição, as chamadas teorias da prevenção. Evidentemente que há depois uma multiplicidade de teorias da prevenção, mas em abstrato o que é que se diz? Eu vou-te punir para que outros não pratiquem infrações. Evidentemente que isto depois tem nuances, mas deixemos as coisas neste patamar e neste horizonte. Quia peccatum, ou então ne petsetur. Ou seja, para que no futuro não venhas a pecar. Torna a dizer, este pecado não tem nada a ver com o sentido religioso. Tem a ver única e exclusivamente com a ideia de infringir uma determinada regra. Nos últimos anos, e não são assim tanto nos últimos anos, mas nos últimos anos temos assistido, olhando para trás, a história do direito penal já nos tinha mostrado outro tipo de reações, mas nos últimos anos temos assistido, porém, a uma nova proposta de resposta, a qual se ancora em uma maior participação da vítima e do agressor na concretização da justiça penal, da chamada justiça restaurativa. Façamos agora um pequeno exercício. E qual é esse pequeno exercício? É simples. Façamos a minha ideia, é óbvio, que a prática de um crime, na minha concepção, o que é que representa? Representa uma quebra na relação comunicativa que se tece. E porquê é que se tece essa relação comunicativa? Porque nós somos sempre ser com os outros. Atuamos sempre numa relação comunicacional que, na minha compreensão das coisas, tem uma dimensão ontoantropológica, mas, independentemente disso, nós somos sempre seres em relação. Esta teia de relacionamentos em que se baseia a nossa vivência individual e comunitária, porque nós vivemos numa teia de relações de vivência individual e comunitária, é, como já o disse e o escrevi em tantos e tantos lugares, é ofendida quando uma infração criminal é praticada. Neste sentido, a aplicação de uma pena tem por fim
tem por fim o quê? O restabelecimento daquela relação que o crime estilhaçou, que o crime fragmentou. Neste sentido, o direito penal é e sempre uma ordem relacional. Uma ordem relacional. Mas, em meu entender, ele é uma ordem, o direito penal, duplamente relacional. E porquê? Porque, uma vez, além da mencionada relação comunicacional que ele tece entre todos que fazem parte da comunidade, o direito penal pode, numa ótica mais de natureza fenomenológica, ser compreendido como um relacionamento triangular entre o autor do crime, a vítima e o Estado. Temos aqui uma relação triangular. Ou seja, neste momento aparece, nesta relação discursiva, aparece um terceiro elemento que é o Estado. O Estado que é muitas vezes muito maltratado, mas que eu continuo a pensar que foi das criações espirituais do homem mais notáveis. Das criações espirituais do homem mais notáveis que se fez até hoje. O Estado surge assim numa comunidade como a nossa, que se funda em valores democráticos e na cabal observância pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Aparece-nos como? Aparece-nos como um terceiro imparcial. O Estado aparece-nos como um terceiro imparcial detentor do ius puniendi, do direito de punir. E, obviamente, não é preciso fazer grande esforço intelectual para perceber o que isto representou de avanço civilizacional no que tocava à vingança privada, do que tocava à chamada Friedensbürgschaft, portanto, à quebra da relação com o outro, enfim, das perfeitas atrocidades que as formas tribais e as formas primitivas faziam no que tocava à prática de uma determinada infração. E o Estado emerge como um terceiro imparcial com todas as violências que nós sabemos que o Estado fez ao longo dos milénios, mas o Estado aparece, pelo menos, como um terceiro imparcial. E isso é um valor. Isso é um valor. Do poder punitivo, em que, perante a prova da existência de um crime e de quem foi o seu agente, o Estado, através dos tribunais, determina e limita a restrição da liberdade de uma pessoa. E vamos ficar com a pena restritiva de liberdade. Felizmente, em Portugal, há séculos que nós não temos nem a prisão perpétua, nem também a pena de morte. Como sabemos todos, Portugal foi, em termos mundiais, o primeiro país a abolir a pena de morte, em primeiro lugar para os crimes de infração civil e depois em relação aos crimes militares. Portanto, neste sentido, nós temos um valor moral que poucos países, e não só europeus, mas mesmo mundiais, têm para podermos dizer que, em muitas circunstâncias, fomos pioneiros na defesa dos direitos fundamentais da pessoa punida. Não deve, porém, a pena de prisão, e agora aqui há uma pequena nuance que muitas vezes dá aso a alguma perplexidade, não obstante eu não ter qualquer visão hegeliana sobre isto. A visão que eu vou lançar aparentemente pode parecer hegeliana, mas não tem nada de hegeliano. A pena não pode ser perspectivada como um mal que acresce ao mal que o comportamento delitivo consubstancia. E perguntar-me-ão, mas como assim? Como é que a pena não é um mal? Então a pena não é um mal.
O que é que tu estás para aí a dizer? Isso é uma toleima, o que estás a dizer. Peço-vos desculpa, enfim, posso dizer muitas toleimas, mas desta vez isto não é uma toleima. Porque o que é que eu quero significar? Nós não podemos conceber uma sociedade que acrescenta mal ao próprio mal. Isto é, nós temos o mal do crime e depois dizemos, então há o mal da pena e acrescentamos mal ao mal. Isto era uma sociedade absolutamente absurda, inconcebível. Não podemos, em qualquer circunstância, conceber. A pena só foi concebida como um mal por outras razões que agora não vêm aqui ao caso, mas não podemos conceber uma sociedade baseada nisto. Porque isto seria a assunção de uma sociedade psicótica, absolutamente psicótica. E, portanto, o que é que desde sempre a humanidade tem feito? Desde sempre a humanidade tem tentado dar um sentido à própria pena. E a pena, se for vista como a reposição material da própria justiça, então a pena deixou de ser um mal para ela própria ser a emanação da própria justiça e mostrar-se como um bem. Como veem, isto não tem nada de hegeliano, bem pelo contrário, tem muito daquilo a que se chama a filosofia existencial no que toca à proximidade entre aquele que recebe a pena e aquele que é uma entidade. Para já ainda estou a falar dessa entidade abstrata, essa entidade abstrata a que nós chamamos Estado. Ou, dito por outras palavras, a pena restaura a paz jurídica que foi abalada com a infração criminal. E este valor, paz jurídica, que, enfim, bem ou mal, foi reconhecido pelo nosso Tribunal Constitucional como um valor in situ à própria Constituição. A paz jurídica, que não é um valor expresso em termos constitucionais de forma imediata, em duas sentenças, aparece-nos como uma realidade fundante da nossa vida comunitária. Eu peço-vos desculpa, talvez me esteja a alongar demasiado, mas o que eu quero é salientar que é com um significado, todavia, é com um significado distinto que se fala, neste nosso tempo, de justiça restaurativa. É evidente. Fala-se hoje de justiça restaurativa como uma resposta à pergunta que primeiramente formulamos. Isto é, como um modelo que tem o propósito de justificar a aplicação de uma pena ao autor do crime, não esquecendo, antes, pelo contrário, reclamando a intervenção da vítima na realização da justiça penal. Da justiça que, para verdadeiramente o ser, necessita não só de ser espacial e temporalmente situada, como também urge que atenda aos concretos ofensores e ofendidos. Porém, em nome da verdade intelectual, é bom não esquecer que o chamado direito penal clássico já alberga, há muito tempo, alguns afloramentos que se compaginam com a atual justiça restaurativa. Assim, refiro-me, por exemplo, ao efeito instintivo, e aqui há um grau de tecnicidade, perdoai-me, mas é só para dar dois exemplos muito simples, ao efeito extintivo que o consentimento do ofendido produz na responsabilidade criminal do autor do crime de furto, caso este tenha procedido até à aplicação da primeira sentença, à restituição da coisa furtada ou à reparação dos danos causados, em termos muito simples, no que toca a um furto, sobretudo a um furto de pequeno valor,
se da parte do delinquente, da parte da pessoa que praticou a infração, houver uma reparação de danos patrimoniais, dos danos patrimoniais, a ordem jurídica diz, ponto final, não me preocupo mais contigo e, portanto, está restaurada a paz. E os exemplos são muitos, obviamente que eu não posso aqui estar... Por exemplo, a desistência da tentativa, é um outro exemplo clássico, mas obviamente que eu não estou aqui para dar esses exemplos, estou só para puntilhar aqui e acolá um ou outro exemplo. Tinha aqui mais 2 exemplos, mas vou saltar para não vos estar a amassar. Isto é, o que eu quero significar é que o chamado direito penal clássico não é, digamos, uma construção feita por australopithecus erectus, não. O direito penal clássico é também uma construção racional, atenta aos interesses da comunidade e atenta também aos interesses da vítima e aos interesses do infrator. Por exemplo, e não ficamos só pelo direito penal, se passarmos para o direito processual penal, encontramos sinais de participação da vítima. Intervenção que mesmo não se constituindo assistente, aliás, a categoria de assistente em processo penal é claramente um afloramento típico da participação da vítima dentro deste diálogo discursivo, pode conformar a tramitação do processo e pode fazê-lo desde logo numa fase inicial, maiormente nas situações em que se considerarem de menor gravidade ou que tocam a esfera da vida familiar ou mais reservada da vítima, se lhe atribui primeiro e, por vezes, o imprescindível impulso, ou seja, a apresentação da queixa. Em muitas circunstâncias nós podemos mediar o conflito a montante, o conflito pode ser mediado a montante, no que toca aos crimes particulares, se se conseguir conciliar, se evitar o conflito e evitar que o infrator, a vítima, apresente queixa. Portanto, aqui está uma primeira modulação, uma modulação particularmente interessante que o direito penal clássico aponta. A par da possibilidade, por exemplo, da adesão de um pedido indemnizatório de início civil, portanto, isto já são especificidades que eu não vos quero amassar com este tipo de especificidades. Estas são, portanto, manifestações de oportunidade num processo penal que tem como característica essencial, e o nosso processo penal tem como característica, contrariamente ao processo penal anglo-saxónico, de matriz anglo-saxónica, o nosso processo penal tem como princípio essencial o princípio da legalidade. Podemos discutir se o princípio de legalidade é melhor do que o princípio da oportunidade. Não é este o lugar para discutirmos isto, mas podemos discutir. O princípio da legalidade tem as suas vantagens, o princípio da oportunidade também tem as suas vantagens. Agora, o que não podemos esquecer é que culturalmente, nós não podemos fazer transvases imediatos de categorias que demoraram milénios a serem solidificadas. O princípio da oportunidade demorou milénios a ser solidificado nos sistemas anglo-saxónicos. O princípio da legalidade demorou milénios a ser solidificado nos chamados países continentais. Portanto, é muito fácil nós não podemos ter sol na eira e chuva no nabal. Isto é, nós não podemos querer tirar o melhor do princípio da legalidade e o melhor do princípio da oportunidade. Não é possível. Não é possível. Nós podemos fazer afeiçoamentos ao princípio da legalidade, sem dúvida nenhuma, porque é o nosso sistema, mas não podemos pensar que, através de uma varinha mágica, se pode passar para o princípio da oportunidade. Porque isso seria, obviamente, caótico e seria contra o nosso modo de perceber o mundo e as coisas. Não se pense, contudo, que a participação da vítima se esgota no decurso do processo penal. No fim deste processo penal, e aqui
é ainda possível, a quando da execução da sanção privativa de liberdade, que o ofendido tenha um papel ativo na responsabilização do agente do crime. A intervenção pós-sentencial da vítima, motivada por um salutar confronto entre ofensores e ofendidos, ainda que não diretos, com vista ao autorreconhecimento da culpa nos primeiros e à cicatrização dos danos, por sobretudo danos psicológicos que o crime gerou nos segundos, na vítima, é a base, todos nós sabemos, do projeto Building Bridges, que de forma pioneira se concretizou e se concretiza no estabelecimento prisional de Linhó e que constitui o mote das conferências que ocuparão o presente dia. O projeto Building Bridges é, pois, um projeto diferente e inclusivo. Uma proposta que vai ao encontro de uma das finalidades da punição. Uma das finalidades que é a reintegração do agente na sociedade, preparando para o conduzir na sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer crimes, número 1 do artigo 2º do Código de Execução das Penas e de Medidas Privativas de Liberdade. Todavia, em qualquer dos casos, importa que não nos esqueçamos, porém, daquilo que já dizia o meu querido mestre, já aqui citado, Dr. Eduardo Correia, e passo a citar o que ele dizia: o direito penal não quer fazer dos homens sábios, artistas, heróis ou santos. O direito penal não serve para isso. O direito penal não existe para isso. O direito penal existe para as pessoas comuns, para as pessoas de carne e osso, que praticam infrações, que se arrependem, que caem, que se levantam, e não para fazer heróis e santos. Não é, nem tem de ser este o fim da justiça penal. Antes, de uma forma mais comezinha, tem de ser um fim que exprima uma justiça que não esquece o ofendido. Por outro lado, a vítima tem de ter uma voz no direito penal. Uma voz que pode requerer uma solução diversa e até intermediada por um terceiro. Aceito perfeitamente uma solução diversa, intermediada por um terceiro, que não tem que ser um juiz. Não se ignore, todavia, que o juízo de censura em que assenta a aplicação de uma pena tem de ser, em meu juízo, sempre realizado por um tribunal. E esta realidade, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, é uma conquista. Esta sim é uma conquista civilizacional. Ai de nós, se perdemos esta conquista civilizacional e se aceitamos que a imposição de uma pena possa ser feita fora de um tribunal. É um juízo heterónomo de censura. Um juízo que em tempo congruo afere de modo imparcial a culpa de uma determinada pessoa em relação a factos concretos, independentemente do reconhecimento da própria culpa. Uma coisa é a definição e a determinação dos factos concretos, outra coisa é a determinação da culpa. E também aqui esta césure, este corte, é uma conquista do chamado direito penal clássico. Só assim, em meu entender, se realiza o valor maior da justiça. Só assim se restaura a relação que com o crime foi quebrada com todos os membros de uma comunidade. Só assim vamos encontrando, este gerúndio é propositado, só assim vamos encontrando o fundamento da punição. No entanto, sejamos humildes como todo e qualquer académico intelectual o deve ser, e aceitemos, sem preconceitos, uma nova forma de responder à questão da punição criminal. A justiça restaurativa, no seu sentido mais restrito, é uma legítima e bem-intencionada
repetimos, é uma legítima e bem-intencionada resposta à pergunta que desde sempre a humanidade se fez, e torno a fazer a pergunta com que iniciei. Por que razão punimos? Ora, basta este valor de intenção, utilizando aqui uma dogmática penal, basta este valor de intenção da justiça restaurativa para continuarmos a empregar uma linguagem cara à dogmática penal, para ficarmos serenamente despertos e expectantes quanto ao futuro valor de resultado que uma tal prática pode trazer ao melhoramento sensível das relações dos cidadãos contra a atividade criminal. Muito obrigado pela paciência e desculpai se me alonguei.